Ô João, vamos falar das exportações totais de carne bovina que caíram em fevereiro. Eu estou me referindo a um boletim divulgado pela Abrafrigo, que é a Associação Brasileira dos Frigoríficos, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior. Caíram em fevereiro em relação a fevereiro do ano passado. Vamos dar uma olhada nos números para a gente começar até a falar com o João Pedro aqui sobre esse assunto. Essa queda, segundo a Abrafrigo, reflete apenas parcialmente a suspensão das exportações para a China. Então, hoje, completando 2 semanas de suspensão temporária, a expectativa é voltar logo, mas estamos já com 2 semanas de paralisação. E esses números refletem, segundo a Abrafrigo, apenas parcialmente essa ausência da China das importações. A China, que é o nosso maior importador. Segundo a Abrafrigo, o impacto maior poderá ser visto em março, agora, quando a Secretaria de Comércio Exterior divulgar, vai ser na segunda-feira, dia 13, os números referentes as primeiras semanas do mês de março. Então, dá uma olhada. O faturamento, pode colocar um pouco mais, Lincoln, por favor, para a gente comentar esses números aqui, João Pedro. O faturamento em fevereiro agora de 2023, 695 milhões e 200 mil dólares. Isso se refere a todo tipo de carne bovina exportada, não só a carne in natura, mas miúdos, todos os tipos de carne bovina que foram embarcados pelo Brasil. 29% de queda na comparação com fevereiro do ano passado. E o volume também caiu, 152 mil toneladas agora, 16% de queda em relação a fevereiro do ano passado. No acumulado deste ano, ou seja, entre os meses de janeiro e fevereiro, você vai ver a comparação com os mesmos 2 primeiros meses do ano passado. O faturamento foi de 1,5 bilhão no acumulado, queda de 13%, e o volume 336 mil toneladas, queda de 1%. Vamos passar para outra tela, para a gente passar para o João Pedro fazer o comentário também. Pode colocar, por favor, as exportações para a China, que estão temporariamente suspensas. Em janeiro, o Brasil exportou 100.165 toneladas, todas as carnes, não só in natura, todas as carnes. E em fevereiro, que foi um mês menor e houve esse embargo na quarta-feira de cinzas, né? 72.500 toneladas. 72.500 toneladas. O faturamento no acumulado, janeiro e fevereiro, 840 milhões de dólares. Na comparação com o acumulado janeiro e fevereiro do ano passado, 4% de queda. Volume 172.700 toneladas. Em volume até que subiu, João Pedro, 22% na comparação com o volume de 2022, porque a China ainda estava voltando devagar, né, depois daquela suspensão. E você teve um janeiro muito bom, com mais de 100 mil toneladas com destino ao mercado chinês. Né? Agora, né? Janeiro deste teve ano. 100 mil e a metade do mês de fevereiro deu 72 mil toneladas. E agora interessante o preço. Olha aqui, muita gente fala que a China vai segurar um pouco para barganhar preço. No ano passado, em fevereiro, a tonelada estava em 6.228 dólares e agora 4.869 dólares. O preço já caiu. Será que os chineses querem que caia mais, João Pedro? Quem compra sempre quer comprar melhor, né? O ano passado, no início do ano passado, você tinha aquela situação que ocorreu, que foram reabertas as exportações por volta do dia 8 de dezembro. A partir daí, a China voltou a comprar firme e precisava comprar para repor estoque, se preparar. Então, o que aconteceu? Esse ano, nós estamos vivendo um momento diferente. Nós estamos vendo que elas vinham comprando bem em dezembro, comprou bem em janeiro,
Porém, em fevereiro houve essa queda em função da suspensão das exportações a partir do dia 13, se não me falha a memória, né? E o que aconteceu? Aí a média caiu. Agora, o preço, o ano passado, era muito bom, porque o preço iniciou uma recuperação em dezembro de 2021 e continuou subindo. Nós chegamos em março de 2022 com o preço médio da arroba em reais a 300, o indicador CPEA, aliás, a 345 a arroba lá. A partir daí começou a cair. Mas as exportações para a China foram muito boas no primeiro trimestre do ano passado. A China precisava comprar carne, veio comprar do Brasil. O Brasil não tinha muita oferta de boi China, em função de que, com os preços lá, quando houve a suspensão em setembro, houve uma redução no alojamento de animais, pensando em atender esse mercado. À medida que começou as primeiras notícias em novembro do reinício das exportações para a China, você não tem tempo hábil para conseguir aprontar animais para atender essa demanda. Vamos só lembrar, novembro de 2021. As exportações reiniciaram em dezembro de 2021, né, por volta do dia 8. Então, no primeiro bimestre do ano passado, estava em plena carga, a China comprando e demandando, pagando um preço, o mercado mundial pagava um preço bom. Esse ano, nós estamos vivendo um momento inverso, você tem uma queda nos preços do mercado internacional, a China, ela deve voltar a comprar e vai precisar comprar, porque os estoques que ela tinha, com certeza, foram consumidos no feriado do Ano Novo Lunar deles lá, que foi agora em janeiro, e eles vão voltar a comprar. Agora, a questão base é a seguinte, o problema é que para produzir um animal no padrão que o chinês quer, 30 meses para baixo, 4 dentes, definitivo e tal, não, você tem um custo de produção maior. Esse custo varia de estado para estado, mas o bezerro e o boi magro caíram de preço. O bezerro chegou ano passado, nessa mesma época, ele chegou a ser comercializado por 2.800 aqui no Mato Grosso do Sul. Esse ano estamos falando em menos de 2.000. Então você teve uma queda significativa. Só que a alimentação, que também tem um fator que pesa na formação de custo, não caiu. Vamos enfrentar um milho de 70 e poucos reais a saca, vamos enfrentar um farelo de soja acima de 2.600 reais a tonelada. Então o custo da alimentação não cai. Então eu creio que vai haver uma certa queda de braço, mas o frigorífico vai ter que mostrar ao chinês que o pecuarista não pode fazer milagre. E se nós insistimos em querer derrubar o preço abaixo de $5.000, complica, porque o custo de produção é maior que isso. É puxado. Bom, a Abrafrigo destacou também, João Pedro, China, maior importador. Segundo maior importador, os Estados Unidos, que agora, fevereiro, proporcionaram uma receita de 171 milhões de dólares. Também queda em relação a 2022, queda de 25% em relação a 2022. Terceiro maior importador da carne brasileira, Chile, com receita de quase 54 milhões de dólares. Isso na comparação com fevereiro do ano passado, 2 milhões de dólares a menos. E também destaque entre os importadores, o Egito, com 42, quase 43 milhões de dólares de faturamento para o Brasil, também em queda, aliás, até uma queda maior, de 64%, agora em fevereiro, em relação a fevereiro do ano passado. Teve também Hong Kong, que é uma província da China, que teve queda na receita. O Hong Kong respondeu por 63 milhões. No ano passado, 63 milhões em 2022, essa receita caiu para 42 milhões de dólares nos primeiros meses de 2023. Portanto, temos esse cenário, João Pedro, mas não podemos nos esquecer do seguinte: todas as estimativas que a gente vê, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Itaú, todas as estimativas são positivas com relação
ao aumento das exportações brasileiras de carne bovina em 2023. O Brasil está, de acordo com o departamento americano lá, o USDA, da agricultura americana, fala que o Brasil chegará a 3 milhões de toneladas equivalente de carcaça. É o dobro do segundo colocado, que é a Austrália, que é 1,5 milhão. Nós temos o dobro do segundo colocado, e os Estados Unidos com 1,4 milhão. O americano está comprando carne no Brasil, porque o americano, mais de metade da carne bovina comercializada nos Estados Unidos é carne moída. E para eles é muito importante comprar uma carne de peças, especialmente de vaca, de fêmeas, que você, para fazer hambúrguer, é uma das melhores carnes que tem. Então, ele compra a carne brasileira a um preço barato e vende a carne deles. Ele é um importador e um exportador também. É a carne dele cara para dois mercados que ele tem uma participação muito expressiva, que é o Japão e a Coreia do Sul. Então, ele vende essa carne cara para eles e compra uma carne barata nossa para processar e produzir hambúrguer, que é a forma mais consumida nos Estados Unidos de carne bovina, na forma de carne moída. Você vê o Chile, é um país também, ele tem uma certa vantagem, ele tinha, não sei se permanece ainda, uma vantagem de exportar carne para os Estados Unidos. Não é volume significativo, mas para eles é importante isso. Eles entram no mercado americano sem tarifação, tem uma vantagem, um acordo que eles têm comercial com os Estados Unidos, e ele compra a nossa carne também para atender o mercado interno dele. Os países árabes, o Egito, ele compra uma carne barata, e disputa, nós disputamos esse mercado juntamente com a Índia, que ainda também vende carne, só que não é carne de bovina, é carne de búfalo barata. Então eles compram uma carne menos de próxima a 4 mil dólares a tonelada. O Hong Kong era o grande importador do Brasil. Na medida que a partir de 2019, que a China começou a habilitar frigoríficos aqui no Brasil, esses frigoríficos antes mandavam para Hong Kong e Hong Kong processava ou internalizava no mercado chinês. Hoje não, hoje está indo direto para a China e Hong Kong, ano após ano, vai perdendo a participação que ele tinha, que era grande participação em função de que boa parte da carne que Hong Kong importava ia para o mercado chinês. Ele é uma província chinesa, né? Mais ou menos independente, mas é uma província chinesa, né? Então, o mercado internacional de carne, esse ano, o Brasil se destaca, porque é um dos poucos países que tem condições de atender esse volume de 3 milhões de toneladas. A Austrália está num processo de recuperação de rebanho e tal. Os Estados Unidos, que é o terceiro maior exportador, terão uma redução de produção de carne. Porque eles tiveram quase 1 milhão de toneladas. Eles tiveram uma seca muito forte na região de cria deles, seja na região próxima ao México, ali na região sul dos Estados Unidos, Texas, Nevada, aqueles estados ali, como também alguma região lá da costa oeste, lá da Montana e outros polos de cria deles lá. Então o Brasil vai vender. A nossa questão é o valor médio da carne, que caiu muito, né? Nós estamos falando que no ano passado nós vendíamos carne para a China perto de 7 mil dólares a tonelada, hoje veio a 4.800. Aí vai ter uma queda de braço com os chineses, não tenha dúvida nenhuma que vai ter uma queda de braço com eles. E eles também estão habilitando, possivelmente vão habilitar mais 18 frigoríficos brasileiros, né? Tem 70 na fila, mas 18 tem mais chance de serem habilitados a curto prazo. E o mercado trabalha com a hipótese que com essa visita que o próprio ministro da Agricultura vai uma semana antes do presidente Lula, 28 de março, Lula agora estará deve na estar China. Lá. Então espera-se que habilite mais frigoríficos e também mude um pouquinho esse protocolo que nós temos, ou seja, se houver um novo caso, que esperamos que não ocorra, mas se houver um novo caso de encefalopatia espongiforme lá, atípico, se corta a exportação daquele estado, ou de uma macro-região próxima daquela região. Para parar o país inteiro por causa de um animal que sabia-se que não era contagiosa, que não era a doença típica lá, é um animal que deu um problema neurológico lá e acabou morrendo. Nem os seus descendentes, nem os seus...
Ele tinha um touro de 9 anos, não houve nenhum outro caso lá naquela mesma fazenda, né? Então, isso é ruim para o Brasil, porque dá uma parada. Nós vimos como um trabalho de recuperação dos preços da arroba aqui no mercado interno, que tinha caído muito. São Paulo, 345 veio para 270, 280. Com essa chegada, com esse problema que deu lá da suspensão mês passado, atrapalhou mais ainda o processo. Chegou a cair 10% do preço médio dos indicadores CPEA em questão de uma semana, né? Então, bom, a expectativa é de uma recuperação que já começou a haver em algumas praças aqui do Brasil. João Pedro, obrigado, até amanhã. valeu, bom trabalho. Valeu.